nome de Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao versículo de número 20. Depois disso, aí apareceu Lucas 8, 2, isso. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, essa noite vamos falar sobre o nome de Jesus. Esse texto narra um dos momentos destacados na Bíblia do grande episódio que marcou, inclusive, a história. Tanto que nosso calendário é dividido em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Nosso calendário é regido dessa forma, né? Estamos no ano 2023, quase 4 depois de Cristo. Então é um fato que marcou a história, não foi um fato qualquer. Muitos fatos a história narra, né? Mas sempre vão usar a ideia antes e depois. Nunca é um fato somente isolado. Ele está dentro de um contexto histórico. Ele não está de forma aleatória. Então é um fato marcante. E tão marcante que nesse texto nós vamos ver aqui com as coisas muito importantes do que realmente significou a vinda de Jesus Cristo, ou o que significa, ou como deve ser visto esse Deus maravilhoso chamado Jesus que veio a este mundo. Então eu convido você a prestar atenção comigo primeiro no versículo 11. Repetindo o versículo 11, diz Lucas, registrando, né, o fato que aconteceu com os pastores, diz o seguinte: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Você já parou para prestar atenção nos 3 detalhes aí de quem nasceu? Aí alguém pode pensar assim: mas é um detalhe só, Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não, nós temos 3 grandes detalhes aí. 3 coisas importantes a pensar e refletir. Jesus Cristo veio a este mundo. E diz Lucas que ele é diz que ele é o Salvador. Você, quando lê a palavra Salvador, né, pode até passar na cabeça que é ali na Bahia, né? Não é esse tipo de coisa. Outros podem pensar numa pessoa que veio salvar. De fato veio salvar aquele que estava perdido. De fato Mas essa palavrinha Salvador, ele vai mais fundo do que simplesmente salvar alguém de alguma coisa. É interessante isso. Eu estava conversando agora com o pastor e a esposa, né, pastor Isaías e a irmã Ângela, né? Esse negócio de teologia é muito bonito, ainda mais quando a gente olha para as palavras originais. Por exemplo, aqui no grego, a palavra Salvador é soter.
soter. E não é somente uma palavra que é atribuída àquele que salva alguém de alguma coisa. Não, vai mais fundo. Ele tem como um título, isso é um título também, que era dado na época de Cristo, ou naquele contexto, a pessoas influentes, que fizeram algo de grande relevância para a sociedade. Vou repetir, era dado como um título a alguém que agiu com grande relevância, com alguma coisa que ele fez, a algum ato que foi de grande importância para aquela sociedade. Não era um simples título. Você me salvou dessa situação, né? Você me ajudou, né? Me livrando desse problema. A gente às vezes vê muito superficial essa qualidade de Jesus Cristo, esse ato de Jesus Cristo. Veio nos salvar, já é grande coisa do pecado, da morte e do juízo, já é uma grande coisa, poderíamos parar aí, mas é também dado como um título a uma pessoa que merece ser considerada por um grande feito. Não é um qualquer feito, mas um grande feito. Então, quando eu olho o texto dizendo que na cidade de Davi nasceu uma pessoa, um ser, Deus vindo a este mundo, mas que ele fez algo de extraordinário, e o é. Salvar ao mundo do pecado, da morte e do juízo é algo extraordinário. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele não veio somente como Deus para resolver problemas ou nos ajudar em alguma coisa. Não, ele fez para fazer algo que era impossível ao homem: se salvar. Você, por mais bem possa fazer, por mais coisas maravilhosas você possa fazer, por mais coisas impressionantes você possa fazer, você não tem capacidade de se salvar. Não tem. E toda vez que você olha para Jesus Cristo e vê que isso só por Jesus Cristo é grande. Por isso nós falamos aqui, estar na presença de Deus, estar envolvido no momento de adoração a Deus é algo tão maravilhoso que as coisas que lá atrás ficam, lá no mundo fora, lá fica realmente. Eu não tenho cabeça para pensar nas coisas que estão lá fora, porque aqui dentro estamos experimentando algo extraordinário. Aqui dentro nós estamos experimentando algo que em nenhum outro lugar do mundo conseguiremos experimentar. Nenhum parque de diversão, nenhuma emoção, nenhuma natureza, nada pode passar. Nada. Mas só Cristo. E essa é a segunda palavra, Cristo. Você sabe o que quer dizer Cristo? É outra palavra aí. O Salvador, que é Cristo. O que quer dizer Cristo? O pessoal aí que gosta de estudar teologia, quer dizer o quê? Cristo. Quem sabe? Ungido, o Messias. Ungido, o Messias. Interessante isso. Ungido, ou o Messias, o enviado, o capacitado. Veja, você, dentro do seu contexto de vida, você não tem capacidade para fazer nada. Você pode até dizer que tem. Por exemplo, estava ali falando com o Dudu, vê como é que eu toco aqui com os dedos aqui, vê. Eu estudei, eu tenho uma capacidade de fazer aquilo ali, mas aquilo ali eu consegui porque eu corri atrás, estudei, mas eu não faço muito bem não, tá? Não faço. Mas Cristo faz perfeitamente o que Ele quer fazer. E o que Ele quer fazer é salvar a humanidade. O problema é que os homens não enxergam isso. Os homens não enxergam isso. Nós vamos ver na história como um todo, homens e mulheres que tentaram ajudar Jesus Cristo. Já ouvi até pessoas dizendo que a morte de Cristo na cruz não é suficiente para salvar o homem. Já ouvi gente falando isso. E pessoas dentro de igreja, dizendo que o que Cristo fez é muito importante,
O que Cristo foi capacitado para fazer, ótimo, mas precisa de uma ajuda minha. Pessoas dentro da igreja que acham que precisam fazer alguma coisa para completar o que Cristo fez, porque o que Cristo fez foi insuficiente para ele. Aí começa aquelas heresias que vão entrando nas nossas vidas, dizendo que eu preciso fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, para que consiga ser salvo. A salvação depende de meus atos. Porque do que Cristo é pouco, foi insuficiente, não tinha capacidade plena. Só que o texto, quando ele fala Cristo ungido, ele foi capacitado para o quê? Nos salvar. Por mais que você ache que foi pouco, se você estudar bem, não foi nada pouco, foi perfeito. Eu não diria muito, foi perfeito. Perfeito para nos salvar. A outra coisa que aqui nesse versículo aparece, outra coisa que aqui está nos aparecendo nesse versículo é que, além dele ser Salvador, Cristo, ele é o Senhor. Essa palavrinha também é muito conhecida no meio dos teólogos, em grego, quer dizer Kyrios, Senhor. Só que essa palavrinha Kyrios, Senhor, não é somente chefe ou superior, mas é aquele que impera, dono de tudo. Senhor que impera, dono de tudo. Título também de grande honra. Esse título, inclusive, Senhor, era usado muito para os imperadores da época. Era atribuído a pessoas, os principais, os reis, os todo-poderosos, aquele que podia mandar matar, aquele que podia absolver, aquele que tinha nas suas mãos todo o poder terreno para agir. Era um título, esse título era dado a essas pessoas. Só que esse Deus não é limitado. Esse Deus não é pouco. Como eu disse, ele é perfeito. E ele, como Senhor, ele tem todo o poder nas suas mãos para fazer o que ele quer. Todo o poder nas suas mãos para fazer aquilo que precisa ser feito. E ele fez. Agora, parte da gente, de cada um de nós, o querer que essa ação possa ser concluída. Porque apesar dele ser todo poderoso, ter todo o poder nas suas mãos, ser dono de tudo, ele nos permite dizer: você quer ou não quer a minha ação na sua vida? Quando o anjo apareceu e disse para os pastores: pois na cidade de Davi nasceu hoje o grande, aquele que fez algo ou fará, no caso, quando ele morrer na cruz, fizeram o máximo, o perfeito, porque ele foi ungido por Deus, capacitado para ser Senhor das tuas vidas, ser e agir de forma plena e perfeita para que a pessoa possa ser salva. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, versículo 11. A segunda coisa está no versículo 12. Veja que interessante. E isso, diz o texto no versículo 12, será sinal para vocês. Prestem bem atenção no sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Por que fez questão o anjo de narrar como estaria Jesus Cristo? Você já parou para pensar nisso? Poderia ter dito, e vocês vão encontrar lá na cidade de Belém, né, envolto em panos, Jesus, Messias, por exemplo. Ele podia ter dito isso, não poderia? Sim, mas se ele dissesse isso, ele não estava fazendo nenhuma diferença de todos os bebês que nasceram naquela época. Porque quando o bebê nascia, e ainda é hoje a mesma coisa, o que se faz com o bebê quando nasce? Limpa e põe a roupinha no bichinho, coitado, né? Limpa, dá um banhozinho, né, quando precisa, faz aquela higiene e depois envolve ele. Jesus, quando nasceu, não foi muito diferente, né? Envolto em panos. Mas quando ele diz deitado numa manjedoura, isso seria normal? Não seria normal.
Aqui aconteceu algo extraordinário. Aqui Jesus Cristo está sendo definido como o único, o especial, o exclusivo. É interessante essa observação deitado numa manjedoura. Para quem não sabe o que é uma manjedoura, é como se fosse um negócio em que os animais comem. Então coloca lá o feno, a palha, né? E vai os bois, os cavalos, as ovelhas e vão lá comer. É o pratinho de comida, né, dos bichos. Então pegou-se Jesus Cristo, nasceu, envolveu como qualquer neném, mas colocou numa manjedoura. Definiu a diferença. Definiu aqui a questão, o lugar. Definiu quem é Jesus Cristo. Ele não é mais um a nascer. Ele é o Deus encarnado. Diferente. Né? O Deus. O Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Não qualquer um. Não mais um. Mas Deus. O Cordeiro de Deus. Exclusivo, diferente. No mundo apareceram muitos outros salvadores. Você sabia, título de curiosidade bíblica, você sabia que na época de Cristo também existia outros que se apresentaram como Cristo? Sabia dessa? Curiosidade bíblica. Tinham outros que apareceram na época dizendo ser o Messias. Tinham outros que apareceram, você olhando para a Bíblia, você vai ver isso fácil. Outros que se diziam ser o Messias, o enviado de Deus. Tinha. Mas todos eles não fizeram o que Cristo fez. E também não nasceram como Cristo nasceu. O fato do nascimento de Jesus Cristo, desde a sua geração até o seu nascimento e morte, e depois indo para o céu, foi totalmente diferente de todos os homens. Totalmente diferente. O único. Então não adianta os homens saírem por aí pesquisando e procurando deuses para a sua vida, porque todos os outros são iguais a todos os outros. Nenhum deles são ou é Deus. E para concluir, chama a atenção dos irmãos para o versículo 14. Diz o texto que depois que os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens lhes concedem o seu favor. Veja agora o versículo 15, o que diz, versículo 16, o que eles fizeram. Então, foram até Belém, foram até encontrar Maria e José. É assim que está escrito no texto? Não. Eles então correram. Por que eles correram? Por que eles correram? Já parou para pensar nisso? Por que eles correram? A gente sabe, e a Bíblia mesmo mostra isso, que para tudo tem tempo. Tudo tem seu tempo. Não tem seu tempo? Tempo para nascer. Você já passou por isso. Você nasceu. Mas você ainda continua a beber até hoje? Hã? Não, você cresceu. Há o tempo de nascer. Há o tempo de crescer. Alguns ainda estão crescendo, outros já cresceram. Há o tempo de crescer. E há o tempo de morrer. Ninguém escapa disso. Você percebeu esse processo? Se você for gerado, você vai nascer, não tem como escapar disso. E depois que você nascer, normalmente, se nada acontecer de errado, você vai crescer, vai amadurecer. Vai parar aí? Não. Se nada acontecer de errado, se não for a vontade de Deus que isso aconteça antes, você vai chegar até o final da sua vida e vai morrer. Isso então ninguém escapa. Ninguém escapa. Tudo tem seu tempo. Os pastores correram, por quê? Porque eles viram a necessidade de se encontrar logo com Deus. Porque Jesus Cristo não ficaria naquela manjedoura para todo sempre. Jesus Cristo não ficaria na casa em que nasceu para todo sempre. Logo ele sairia dali. Logo ele tomaria o seu destino, continuaria seu ministério. Logo passaria.
Ele não ficaria ali deitado. Ele cresceria. Normal, e cresceu. Ele amadureceria, sim, logo amadureceu. E logo morreria. E aí, pronto, voltaria para o céu. O tempo passa. O problema hoje é que nós achamos que tem tempo. As coisas têm tempo. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Aí eu digo aquela pergunta que eu gosto de fazer sempre. E quem te garante que amanhã vai chegar para você? Eu não sei nem se hoje ainda vou terminar o dia. Espero eu terminar. E espero ainda viver mais uns 120 e poucos anos. Tranquilo isso aí, né? Esse é meu desejo. Agora o problema é se Deus vai se concordar, né? Muito bem. Mas uma coisa é certa, o tempo vai passar. O tempo passa. Você hoje pode ser jovem, adulto, idoso. O tempo passou e está indo. E vai chegar o momento que vai findar. E isso para todas as pessoas. A pergunta é, quanto tempo ainda você vai deixar passar e não encontrar-se com Deus? Aqueles pastores, eles foram correndo, apressadamente, rápido, foram ter com Jesus, foram encontrar com Jesus. Eles viram a necessidade, a urgência de se encontrar com Jesus antes que o tempo passasse deles. Quantas pessoas perderam tempo? Quantas pessoas deixaram passar? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade, como eles tiveram, para dizer, como disseram no versículo 20? Diz o texto, que depois de eles verem, depois de eles assistirem, depois de eles experimentarem a presença de Deus nas suas vidas, depois de eles então passarem por aquele momento, tipo esse que nós passamos, de glorificar a Deus ali junto com Maria e José, diz o texto que eles voltaram, veja, agora não mais correndo. Se alguém pensou aí que eles foram correndo por causa das ovelhas, engana-se aí, porque eles não voltaram correndo. Eles voltaram. Voltaram fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e por tudo que eles tinham visto. Em outras palavras, experimentaram. Aqueles homens tiveram uma experiência de vida fabulosa. Encontraram-se com o Salvador. Encontraram-se com o Cristo. Encontraram com o Senhor de suas vidas, o dono de suas vidas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aqueles homens experimentaram algo que hoje, até hoje, muitos podem experimentar e têm experimentado. Essa experiência de contato, essa experiência de relação íntima com esse Deus maravilhoso. E a pergunta que faço para você que está aí também na internet: será que você ainda vai deixar passar mais tempo para encontrar com esse Deus maravilhoso? Eu te digo uma coisa, você só está perdendo tempo. Quantas pessoas eu conheço que disseram na sua idade já avançada, quando aceitaram a Cristo, que entregaram suas vidas a Cristo, disseram, puxa vida, se eu soubesse que era isso, eu já tinha feito isso há muito tempo. Quão maravilhoso é ter Cristo na minha vida. O ruim é aqueles que nem isso conseguem dizer e fecham seus olhos para esta vida sem nunca terem encontrado com Cristo. Aí que na eternidade não vou encontrar mesmo. Passou o tempo, deixou para trás, deixou rolar, como o pessoal fala. E aí nunca mais, na eternidade, poderão glorificar a Deus por tudo que tinham ouvido, tudo que tinham experimentado com o próprio Deus. Agora só lamenta, só dores, só pranto, só desgraças. Terrível, né? Hoje nós experimentamos uma coisa maravilhosa. Aliás, toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo para louvar e exaltar o seu nome, nós experimentamos as coisas mais fabulosas que podemos experimentar. Mas isso só que faz como esses homens fizeram. Foram apressadamente, correram ao encontro do Todo-Poderoso Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias de Deus.
Deus possa te abençoar. Vamos orar e logo depois vamos estar cantando mais um hino do nosso cantor cristão, hino de 31, não é isso? Vamos orar a Deus nesse momento? Nosso Deus e Pai, ainda na Tua presença nos encontramos e queremos te agradecer a maravilhosa experiência que um dia tivemos contigo, experiência de salvação, experiência de libertação da morte e do pecado. E agora hoje podemos cantar, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Agora leve-nos em paz aos nossos lares. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de experimentar esse Cristo maravilhoso, que eles ainda tenham essa oportunidade. E aqueles que estão ouvindo, que ainda não tomaram essa decisão ao Teu lado, que eles possam ser tocados pelo Santo Espírito, assim como aqueles homens no passado foram tocados e eles apressadamente foram até Cristo. Que hoje essas pessoas também apressadamente te encontrem como Salvador de suas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.